portal da sua vida está prestes a ser transposto, mas antes, feche os olhos e sinta a presença que nos cerca, porque não há labirinto que resista à luz que o Pai acendeu em sua alma. Respire fundo, sinta o ar que entra e sai, a própria manifestação da misericórdia que lhe sustenta, e desfaça agora toda a ansiedade que tenta nublar o horizonte da sua fé. Hoje erguemos um clamor que não é de desespero, mas de soberana autoridade, a certeza de que somos herdeiros das promessas e que nenhum muro subsistirá diante do nome de Jesus Cristo. Acolha este momento de verdade, de silêncio fecundo, onde a palavra se torna o mapa e a graça se faz a chave mestra para desatar todos os nós que aprisionam a sua jornada. É hora de confrontar a escassez, a dúvida e a porta fechada, não com a força do seu braço, mas com o poder da cruz, que é o caminho, a verdade e a vida. Sinta essa paz, que não é ausência de guerra, mas a certeza inabalável de que o general de toda a criação marcha à sua frente, desimpedindo cada passo. Permita-se mergulhar, porque esta meditação é o decreto que rasga a escuridão e abre as veredas para o novo tempo que Deus preparou. Recordemos a história do velho Caleb, que aos 85 anos, ainda cheio de vigor e fé, clamou a Josué: "Dá-me, pois, esta montanha." Ele não se contentou com a planície, nem se acovardou diante dos gigantes de Hebrom, mas sabia que a promessa de Deus não tem prazo de validade nem condições para os corações fiéis. Aos olhos do mundo, a idade e os obstáculos eram barreiras intransponíveis, mas na visão da fé, eram apenas testemunhos da glória que se manifestaria pela sua perseverança. Sua audácia não era arrogância, mas a profunda convicção de que aquele que o chamou para sair do Egito era o mesmo que o capacitaria para tomar posse do prometido. Ele viu a montanha não como um fardo, mas como o local da sua herança, um ponto de conquista que selaria para sempre o seu pacto com o Eterno. Sua vida nos ensina que o tempo da espera acabou. A nossa montanha está diante de nós e precisa ser tomada com a mesma firmeza de espírito. Ore comigo. Senhor, dá-me a audácia de Caleb para não recuar diante de nenhuma muralha que o inimigo tentar erguer contra o meu destino. A murmuração é o primeiro laço que amarra os pés. A dúvida é a corrente que impede a visão de alcançar o cume. E hoje quebramos toda essa mentalidade de deserto. A sua vitória não está escondida, mas sim guardada pela providência, esperando apenas o seu posicionamento de filho amado, que toma posse da sua autoridade. O Espírito Santo é a força motriz, o vento impetuoso que sopra para longe os detritos do passado, as más lembranças, os traumas que insistem em fechar o seu horizonte. Repita comigo: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E toda porta que se fechou por engano, por inveja ou por falta de fé, será hoje reaberta pelo poder do meu Deus. Lembre-se do bom pastor, aquele que não apenas guia, mas que se coloca na frente, expondo-se ao perigo para que suas ovelhas sigam em total segurança pela vereda. O caminho pode ter sido íngreme ou coberto de espinhos até aqui, mas a sua voz é o farol que ilumina cada metro, a sua mão é o bordão que afasta o lobo e a dúvida. Ele conhece o seu nome, a sua luta, a sua dor mais íntima e o sonho que você escondeu no mais fundo do coração, e é Ele quem peleja por você neste exato instante.
Permita que essa intimidade do Salmo 23, onde nada me faltará, se torne a sua realidade concreta, o alicerce firme sobre o qual você edifica o seu futuro. Não há caminho estreito demais para quem tem o Criador do universo como guia, e Ele não quer apenas que você sobreviva, mas que floresça na abundância da sua graça. Ele não apenas abre a porta, mas a escancara, para que você não apenas entre, mas entre festejando em um banquete preparado à vista dos seus adversários. Ore comigo. Senhor Jesus, Tu és o meu pastor, e eu confio que me conduzes por caminhos de justiça, e por Ti nada me faltará. A nossa fé não é um sentimentalismo vago, mas uma rocha, uma doutrina sólida baseada na palavra viva, que é eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Preciso ter a clareza de que os caminhos não se abrem por mágica ou por superstição, mas pela obediência à vontade de Deus e pela intercessão poderosa da Igreja triunfante. É por isso que rezamos o creio, que firmamos o nosso passo no catecismo e na sagrada tradição, pois a firmeza na verdade é o que nos liberta das amarras do engano. O demônio não tem poder sobre quem está em estado de graça e vive na intimidade dos sacramentos. É o pecado que constrói os muros e fecha as oportunidades. Portanto, a oração para abrir caminhos começa no confessionário, no retorno radical e amoroso ao coração da Santa Igreja, que é nossa mãe e mestra. Repita comigo. Pela intercessão de Maria Santíssima e de todos os anjos e santos, eu me firmo na doutrina e na graça de Deus para que o meu caminho seja sempre iluminado. A conversão é o primeiro e mais importante caminho a ser aberto, pois de nada adianta ter o mundo inteiro se a sua alma estiver perdida. Pense na força da mulher cananeia, aquela que teve a porta fechada 3 vezes pelos discípulos, pelo silêncio de Jesus e, por fim, pela sua resposta inicial, que parecia uma rejeição. A palavra dura de Cristo: não fica bem tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Seria motivo para qualquer um desistir e voltar para casa com o fardo da dor. Mas ela, com humildade, mas também com uma fé ferrenha e inegociável, rebateu: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Essa mulher nos ensina que a persistência, quando aliada à humildade e a uma fé que se agarra, que não se ofende, é capaz de virar o jogo e arrancar um milagre. Ela abriu seu próprio caminho com a força da sua súplica, mostrando que Deus honra a tenacidade de quem o busca mesmo quando o céu parece de bronze e as respostas tardam. O que parece fechamento é, muitas vezes, o teste final da sua fé, o momento exato em que a sua convicção deve se elevar acima da sua emoção. Ore comigo. Jesus, filho de Davi, eu insisto na minha oração, eu me agarro à tua misericórdia e não sairei daqui sem a bênção que abre o meu caminho. Sinta agora a energia dessa fé que rompe, que avança, que não aceita o não como resposta final, porque o sim de Deus é maior que todas as impossibilidades. O que o Senhor está realizando neste momento é uma limpeza espiritual profunda, desfazendo as amarras invisíveis, cortando os laços de miséria e de estagnação. O seu caminho se abre na medida da sua entrega. A sua liberdade é diretamente proporcional à sua capacidade de perdoar e de se perdoar, desprendendo-se do que ficou para trás.
Os passos de um homem justo são firmados pelo Senhor, e ele se agrada de seu caminho. Por isso, não tema mais os tropeços, pois a queda é apenas um impulso para levantar-se. Receba a unção da coragem, a certeza de que a provisão, a saúde, a paz e a porta profissional que você tanto almeja já estão sendo postas à sua disposição. Preencha a sua alma com a gratidão pela certeza da vitória, que já foi conquistada no Calvário e que agora se manifesta na sua vida. Mantenha a respiração calma e profunda, pois a próxima parte desta oração nos levará a um novo patamar de libertação e de conquista espiritual. Olhemos para Gideão, que não precisou de um exército numeroso, mas de um pequeno grupo de 300 homens, purificados pelo teste da água, para vencer a imensidão dos midianitas. Deus reduziu o número para que a glória da vitória não fosse atribuída à força humana ou à estratégia militar, mas unicamente ao poder dele manifestado na fraqueza. O seu caminho será aberto não pela sua capacidade de se desdobrar ou pela quantidade de recursos que você possui, mas pela qualidade da sua fé e obediência. O Senhor não precisa de milhares de portas para você prosperar, mas apenas daquela única porta que ele decide abrir. E quando ele abre, ninguém pode fechar. Portanto, pare de contar os seus inimigos ou as suas dificuldades. Conte as suas bênçãos e a graça que o sustenta, pois o milagre virá de onde você menos espera. A estratégia divina é sempre o oposto da lógica humana. A sua libertação e a abertura virão pela humildade e pela dependência total do Altíssimo. Repita comigo: Senhor, eu não preciso de grandes exércitos. Eu preciso apenas da tua presença e do teu comando para que os meus caminhos sejam plenamente abertos. É hora de confrontar com a lucidez da fé católica as obras das trevas que tentam impor barreiras e fechadas, veredas da sua paz e da sua prosperidade. Nenhum encantamento, nenhuma inveja lançada, nenhuma maledicência ou obra de feitiçaria tem poder sobre a alma selada pelo sangue de Cristo e pela crisma. Ela abriu seu próprio caminho com a força da sua súplica, mostrando que Deus honra a tenacidade de quem o busca mesmo quando o céu parece de bronze e as respostas tardam. O que parece fechamento é, muitas vezes, o teste final da sua fé, o momento exato em que a sua convicção deve se elevar acima da sua emoção. Ore comigo: Jesus, filho de Davi, eu insisto na minha oração, eu me agarro à tua misericórdia e não sairei daqui sem a bênção que abre o meu caminho. Sinta agora a energia dessa fé que rompe, que avança, que não aceita o não como resposta final, porque o sim de Deus é maior que todas as impossibilidades. O que o Senhor está realizando neste momento é uma limpeza espiritual profunda, desfazendo as amarras invisíveis, cortando os laços de miséria e de estagnação. O seu caminho se abre na medida da sua entrega. A sua liberdade é diretamente proporcional à sua capacidade de perdoar e de se perdoar, desprendendo-se do que ficou para trás. Os passos de um homem justo são firmados pelo Senhor, e ele se agrada de seu caminho. Por isso, não tema mais os tropeços, pois a queda é apenas um impulso para levantar-se. Receba a unção da coragem, a certeza de que a provisão, a saúde, a paz e a porta profissional que você tanto almeja já estão sendo postas à sua disposição. Preencha a sua alma com a gratidão pela certeza da vitória,
que já foi conquistada no Calvário e que agora se manifesta na sua vida. Mantenha a respiração calma e profunda, pois a próxima parte desta oração nos levará a um novo patamar de libertação e de conquista espiritual. Olhemos para Gideão, que não precisou de um exército numeroso, mas de um pequeno grupo de 300 homens, purificados pelo teste da água, para vencer a imensidão dos midianitas. Deus reduziu o número para que a glória da vitória não fosse atribuída à força humana ou à estratégia militar, mas unicamente ao poder dele manifestado na fraqueza. O seu caminho será aberto não pela sua capacidade de se desdobrar ou pela quantidade de recursos que você possui, mas pela qualidade da sua fé e obediência. O Senhor não precisa de milhares de portas para você prosperar, mas apenas daquela única porta que Ele decide abrir. E quando Ele abre, ninguém pode fechar. Portanto, pare de contar os seus inimigos ou as suas dificuldades. Conte as suas bênçãos e a graça que o sustenta, pois o milagre virá de onde você menos espera. A estratégia divina é sempre o oposto da lógica humana. A sua libertação e a abertura virão pela humildade e pela dependência total do Altíssimo. Repita comigo: Senhor, eu não preciso de grandes exércitos. Eu preciso apenas da Tua presença e do Teu comando para que os meus caminhos sejam plenamente abertos. É hora de confrontar com a lucidez da fé católica as obras das trevas que tentam impor barreiras e fechar-as, veredas da sua paz e da sua prosperidade. Nenhum encantamento, nenhuma inveja lançada, nenhuma maledicência ou obra de feitiçaria tem poder sobre a alma selada pelo sangue de Cristo e pela crisma. Toda a armadilha que o maligno instalou no seu campo de trabalho, na sua família ou na sua saúde, é agora desfeita e declarada nula pelo nome onipotente. Ore comigo. Pelo poder do nome de Jesus, eu repreendo e desfaço todo nó, toda amarração, todo espírito de estagnação e de derrota que tenta se instalar na minha vida. Ore comigo. Saia de mim e do meu lar espírito de medo, de escassez e de enfermidade, pois eu sou morada do Espírito Santo e o meu caminho é de vitória. Esta oração não é um murmúrio, mas um ato de exorcismo particular sobre as influências que impedem o fluxo da graça em seu cotidiano. A firmeza da sua voz, carregada pela fé inabalável, é o martelo que estilhaça as correntes invisíveis que prendiam o seu avanço. A verdadeira abertura de caminhos é a que começa no coração sagrado de Jesus, fonte de toda a misericórdia e de onde jorram todas as graças necessárias para a nossa jornada. Ele é o caminho. Não há atalhos fora dele, nem portas mais seguras que a que se abre por sua chaga no lado, onde encontramos refúgio e provisão. Mergulhe sua intenção, a sua causa mais urgente, o caminho que você precisa que se abra, nesta fornalha de amor divino que nos purifica e nos orienta. O abandono confiante é a chave que desarma a preocupação e permite que a providência haja livremente, pois a sua luta se torna a luta dele. Ele quer a sua alegria, a sua plenitude, a sua santidade, e para isso, ele move o céu e a terra, se for preciso, para lhe mostrar a direção correta. Permita que o Sagrado Coração seja o seu GPS espiritual, que recalcula a rota e lhe conduz ao porto seguro, mesmo que você não entenda o trajeto. Repita comigo: Jesus, manso e humilde de coração,
Fazei o meu coração semelhante ao vosso, para que eu encontre o caminho da paz e da prosperidade. Não nos iludamos com a teologia da facilidade. O caminho aberto não significa ausência de cruz, mas a certeza de que a cruz que carregamos já está santificada. Verdadeira abertura é a que nos conduz à santidade, pois o sucesso mundano sem a salvação da alma é a maior das tragédias e um caminho fechado para a eternidade. O nosso maior inimigo não são as portas fechadas do emprego ou da saúde, mas a tibieza e o pecado mortal que nos separam da fonte de toda a graça. A disciplina espiritual, a vigilância constante, a oração incessante e o amor à Eucaristia são os verdadeiros abridores de caminhos para a vida eterna. O caminho se abre para aqueles que buscam primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, por acréscimo, lhes serão dadas. Portanto, a oração deve ser uma petição radical para a conversão, pois alma convertida tem a chave que destranca o céu e a terra. Ore comigo. Pai eterno, abri para mim o caminho da santidade, da verdade e da caridade, e que tudo mais seja secundário na minha busca por vós. Lembre-se do coxo que estava à porta do templo, a chamada Porta Formosa, um lugar de passagem, mas ele estava ali parado, limitado, com os caminhos paralisados. Ele esperava a esmola, a migalha, mas recebeu a totalidade do milagre pela autoridade de Pedro, que lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. O que Pedro e João tinham era o poder do nome de Jesus Cristo. E este nome é a nossa única riqueza, a nossa única alavanca para mover o impossível. O milagre veio pela autoridade da igreja, pela oração convicta e pela ordem firme: levanta-te e anda. E imediatamente os seus pés e tornozelos ficaram firmes. Você também está recebendo esta ordem espiritual. Levante-se. O seu caminho está sendo restaurado. O que estava paralisado volta a funcionar pela unção desta fé. Deus não quer que você viva de esmolas ou de migalhas. Ele quer que você tome posse da plenitude da vida que foi derramada na cruz. Repita comigo: em nome de Jesus Cristo eu me levanto e ando. A minha paralisia acabou e os meus pés caminharão por veredas de bênção. Sinta o fogo do Espírito Santo descer sobre você neste instante, queimando toda a dúvida e acendendo a chama da fé que não se apaga, que não se dobra. Neste momento, toda a burocracia humana, todo o entrave legal, toda a resistência financeira que fechava a sua passagem, está sendo desmantelada pelo poder da oração. A sua palavra, ungida pela graça, tem autoridade para desatar a provisão que estava retida e para liberar a saúde que estava aprisionada. Repita comigo: o meu Deus é o Deus do impossível e Ele está agindo em meu favor agora. O meu caminho está livre e eu recebo a aceleração divina. Repita comigo. A voz de Deus é a lei suprema, que anula qualquer decreto de miséria ou de atraso que tentaram impor sobre a minha história. O céu se move em resposta à sua fé, e anjos são enviados para desfazer os bloqueios e preparar o solo para sua nova colheita de bênçãos. Mantenha a sua mente focada na imagem da porta se abrindo, da luz que inunda a escuridão e do passo firme que você dará em direção à vitória. A oração para abrir caminhos é, antes de tudo, um ato de entrega da própria vontade,
Faça-se em mim, que ecoa o Fiat de Maria Santíssima. Ao entregarmos o controle, permitimos que a sabedoria de Deus nos guie para o que é verdadeiramente bom e duradouro, e não apenas para o que é momentaneamente desejado. O caminho se abre, mas exige de nós a fidelidade no pequeno, a perseverança na oração e a caridade para com o próximo. Pois a fé sem obras é morta. Este é o tempo de reafirmar o seu compromisso de caminhar não por vista, mas por fé, sabendo que a rota do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais. Prepare o seu coração para a colheita, pois a semente da fé que você plantou com lágrimas e súplicas está prestes a germinar com poder. Abre-se diante de você não apenas uma porta, mas um horizonte de graça, de paz e de uma vida que glorifica o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sinta a certeza da presença de Deus, pois nos próximos parágrafos selaremos esta oração com a gratidão e a posse definitiva da nossa bênção. Pense nas muralhas de Jericó. Não foram derrubadas por catapultas ou pela força bruta, mas pelo som da obediência, pela fé ritmada no caminhar e pelo brado dos sacerdotes. Deus nos ensina que o que parece ser o maior obstáculo da nossa vida é, na verdade, uma estrutura que cederá não à nossa pressa, mas à nossa perseverança disciplinada. Os 7 dias de silêncio e as voltas diárias representavam a purificação da intenção e a paciência ativa que precede a manifestação gloriosa do poder de Deus. Hoje você dá a sua última volta, o seu último passo de fé e o seu brado de vitória. A sua oração convicta é o que fará ruir as estruturas de limitação. Não se apegue mais ao tamanho do muro, mas à autoridade da voz, que lhe ordena marchar e lhe garante a vitória em cada passo dado. Tudo o que se levantou para impedir a sua entrada na terra prometida, todo muro de dívida, de doença ou de inimizade, está sendo derrubado agora. Ore comigo, Senhor Deus de Israel, que as muralhas da minha Jericó caiam por terra ao som da minha fé e do poder invencível do teu nome. Repita comigo. Receba agora a unção da posse, a certeza de que a oração foi ouvida e que a graça divina já está agindo nos bastidores da sua realidade para reverter o quadro. O ciclo de escassez está quebrado. O tempo de portas fechadas terminou. A maldição hereditária foi extinta pelo sangue redentor de Jesus Cristo. A sua identidade de filho amado é um passaporte que lhe dá acesso livre a todos os bens espirituais e materiais que o Pai reservou para a sua prosperidade. Repita comigo. A minha vida é um celeiro de bênçãos. O meu futuro é de luz e o meu caminho é de glória. Porque o Senhor é a minha herança. Repita comigo. Eu sou próspero em todas as áreas e o meu Deus supre todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Esta é a confissão que manifesta a realidade do reino de Deus na sua vida, que transforma a aridez em jardim e o cativeiro em liberdade total. Mantenha essa vibração de certeza, pois o caminho que se abre é o da plenitude de uma vida sob a perfeita vontade do Altíssimo. Jesus nos disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é o farol que jamais se apaga na noite mais densa. Mesmo que a confusão do mundo tente ofuscar a sua visão, mantenha o olhar fixo naquele que é o único.
caminho seguro e a verdade que liberta. O caminho que ele abre para você pode não ser o mais fácil, mas será inquestionavelmente o melhor, o que conduz à sua realização plena e à santidade. Sinta essa luz penetrar cada célula do seu corpo e cada pensamento da sua mente, desfazendo as névoas da dúvida e iluminando as próximas decisões a serem tomadas. Não tenha receio de dar o próximo passo. A mão de Cristo está segurando a sua, garantindo a firmeza e a direção correta para avançar sem medo. Confie no Mestre que transformou a água em vinho e a dor em glória. Ele transformará o seu labirinto em uma reta, o seu deserto em um oásis. Ore comigo. Jesus, luz da minha vida, sê a minha guia e a minha força. Que o teu caminho seja a minha única e eterna direção. Reafirmamos nossa devoção à Santíssima Virgem, porta do céu e auxílio dos cristãos. Pois a mãe que conduziu o Cristo é a mesma que nos conduz ao seu Filho. Nosso caminho se abre pela graça, mas se mantém aberto pela vigilância constante e pela fuga das ocasiões de pecado, que são os maiores entraves espirituais. A abertura que buscamos é a que nos permite cumprir a nossa vocação, seja ela no matrimônio, na vida consagrada ou na missão secular de santificar o mundo. A oração é a nossa arma, a Eucaristia é o nosso sustento e a devoção mariana é o nosso escudo contra as flechas inflamadas do inimigo que tentam fechar nossa rota. Portanto, que o seu caminho aberto seja o caminho da cruz, aquele que leva ao Calvário, mas que culmina na ressurreição e na vitória final da alma. A clareza da nossa fé nos impede de buscar atalhos perigosos. A única porta é Cristo, e a única mediadora é sua Santíssima Mãe. Repita comigo: minha Mãe, Maria Santíssima, guiai os meus passos e protegei o meu caminho, para que eu jamais me afaste da vontade do vosso Filho. Pense na força da conversão na estrada de Damasco. Saulo, cheio de fúria e convicção errada, teve o seu caminho interrompido por uma luz que o derrubou e o cegou. O maior fechamento de caminho que podemos ter é a teimosia em seguir a nossa própria vontade, o nosso próprio plano, que está em total oposição ao desígnio de Deus. Aquele momento de cegueira e escuridão foi a verdadeira abertura para o apóstolo Paulo, o instante em que a sua rota foi permanentemente corrigida e santificada. Às vezes, a porta fechada é a própria misericórdia de Deus, nos impedindo de trilhar um caminho de perdição, forçando-nos a parar para escutar sua voz. Se o seu caminho pareceu interrompido recentemente, peça a Deus que essa interrupção seja a sua luz de Damasco, a correção que o levará a uma missão maior. O Senhor não apenas abre portas, Ele inaugura novos ministérios e vocações quando nos rendemos à sua poderosa e suave autoridade. Ore comigo. Senhor, que eu não resista à luz da tua verdade. Derruba-me, se preciso for, para que o meu caminho seja totalmente refeito e alinhado aos teus planos. Sinta a graça do Espírito Santo selando esta oração, transformando cada palavra em um ato concreto de manifestação na sua vida e nas suas circunstâncias. Agradeça agora com a certeza de quem já recebeu, pelo emprego que virá, pela cura que se manifestará, pelo perdão que libertará a sua alma e o seu futuro. O poder do louvor e da gratidão é o que mantém as portas abertas, o que garante a continuidade
da bênção e afasta a murmuração que tenta reverter a vitória. Você não está mais no ponto de partida. Você já está em movimento, caminhando para a herança que lhe foi designada desde a eternidade, antes da fundação do mundo. O tempo de chorar e de temer acabou. Agora é o tempo de viver a fé em sua plenitude, de testemunhar o que o Senhor realizou em sua jornada. A alegria no Senhor é a nossa força e o combustível que nos impulsiona para a frente, rompendo todas as barreiras restantes. Repouse nesta paz, pois o seu caminho foi consagrado e a sua vida está blindada pela presença de Deus. Olhe para o céu e para a terra, tudo se move em seu favor, porque a sua oração alcançou o trono do Altíssimo. Lembre-se, o verdadeiro caminho aberto é aquele que nos conduz sempre ao sacrário, onde Cristo nos espera. Com essa convicção, com essa força inabalável, levante-se e caminhe, pois a sua fé te salvou e as suas veredas estão livres para a glória de Deus. O seu tempo chegou e o seu coração deve ser a morada da alegria e da certeza da providência divina. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Se essa oração falou com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos juntos testemunhar o poder de Deus em nossas vidas e levar essa palavra de fogo a mais corações que precisam de um caminho aberto.